A gente poderia definir o quilombo como uma resistência política, mas a gente pode pensar também que, seja no período da escravidão ou no pós-escravidão, a resistência cultural, artística e religiosa negra são fundamentais para entender o vigor da presença da cultura negra no Brasil. A gente poderia destacar essas três dimensões: arte, música e religião. Pensar a questão da resistência negra, eu acho algo fundamental. Na medida em que a gente normalmente faz uma abordagem sobre a condição negra no Brasil e nas Américas, muito sob o prisma da opressão sobre os negros, de como eles foram escravizados, de como foram violentados, de como foram segregados, de como ficaram vulneráveis, né, ao racismo, discriminação, enfim. A outra dimensão é a dimensão da resistência, não é? Como que os descendentes de africanos no Brasil e nas Américas produziram as mais diferentes formas de resistir, né, vamos dizer assim, física e culturalmente ao extermínio, ao genocídio, à violência simbólica, mas também à violência física, e formas de resistências que se remetem desde o período da escravidão. O maior número de revoltas e insurgências que ocorreram nas Américas no período da escravidão foi aqui no Brasil. Para pensar formas de resistências mais contemporâneas, né, para além destas historicamente construídas como Quilombo, Candomblé e outras, a gente pode citar, por exemplo, a emergência dos movimentos negros. Os negros no Brasil produziram diferentes formas de resistências pautando suas agendas, né? Então a gente pode falar de uma imprensa negra em São Paulo, que nasce aí meados de 1915, tem uma vida que se estende até o período Vargas. A gente poderia falar, por exemplo, do teatro negro, do TEM, um teatro criado pelo Abdias do Nascimento em 1944, né? O TEM formou atores, o TEM formou atrizes negras. O teatro que o Abdias pensou, né? Pensando uma estética teatral voltada para a agenda negra, também um outro exemplo de resistência. Falar também de formas de resistências elaboradas por uma juventude negra urbana muito ativa, muito ativista, muito militante, também tomando essa narrativa de crítica à democracia racial para dizer da situação de vulnerabilidade da juventude negra. E uma resistência que se desdobra ou que repercute na música, por exemplo, né? No rap. O rap se transformou, vamos dizer assim, numa política negra das grandes cidades do mundo, né? Não é só do Brasil. A política negra tem no rap o meio de fazer repercutir suas visões de mundo, né? O funk, mesmo que por uma via festiva, o funk nos avisa de uma liberdade corporal que não pode ser confundida com um corpo disponível, não é? Não é um corpo sexualmente disponível. O corpo que o funk ali sugere é de uma extrema liberdade corporal ancorada numa estética negra, que é o corpo que resiste à morte cultural, é o corpo que resiste à coisificação, é o corpo que resiste estabelecer apenas uma dimensão do mundo do trabalho para este corpo, não é? Do mundo da produção, da economia moderna. Não é? A economia moderna impõe uma ideia de corpo que é um corpo maquínico, produtivo e voltado apenas para atender às expectativas da economia. O corpo do funk está exatamente na contramão. Não é? Então, o funk poderia também ser citado como uma forma de resistência negra contemporânea. E eu destacaria a emergência deste feminismo negro contemporâneo. Não é o meu lugar de fala, tá certo? Mas eu destacaria o feminismo negro como talvez a política negra hoje de maior visibilidade, né? Vocês mulheres saíram do anonimato. Vocês mulheres negras estão se autoafirmando.